A gente já vinha conversando, né, desde 2024 sobre casar, mas não deu nenhum desses 2 anos. Em outubro, na primeira semana de outubro, eu não lembro especificamente o dia, mas não sei, eu só senti que ia ser, e aí eu fiquei com um sonho, assim, de ser pedida de casamento no dia do meu aniversário. E aí Deus me confirmou no meu coração que Ele ia me pedir em casamento no dia do meu aniversário. E ao invés de sentir medo, ao invés de sentir aflição, de falar não, na verdade eu senti paz. Eu senti uma alegria tremenda. Eu senti, assim, uma alegria tremenda, uma coisa surreal. Muito feliz eu fiquei, e eu fiquei muito animada, e aí surgiu esse sonho de ser pedida em casamento no dia do meu aniversário. E aí Deus falou, cara, Deus falou no início de outubro, e foi quando eu comecei a orar pro nosso casamento, comecei a orar pelo nosso pedido, mais específico. E aí eu comecei a orar pelo pedido para que ele fosse me pedir em casamento no dia do meu aniversário, e a partir daí eu fiquei com uma fé gigantesca, uma fé sobrenatural. Hoje é dia 27 de novembro, e eu tô fazendo prova de Deus. Eu não contei pra absolutamente ninguém. Falta 1 mês pro meu aniversário e eu não contei pra absolutamente ninguém que eu quero ser pedida em casamento no dia do meu aniversário, porque eu falei, Deus, todo mundo faz prova do Senhor, na Bíblia fizeram, eu vou fazer agora também. Então, se é verdade mesmo, se for da tua única... Olha, só se for da tua vontade que a gente case, que o Marcos Vinícius me peça em noivado no dia do meu aniversário. O Deus já tá movendo sobrenatural. Então, assim, pra mim é induvidável que o Senhor quer esse casamento, que é da vontade do Senhor esse casamento, que antes de ser um sonho nosso, antes de ter sido um sonho meu, foi Ele que me confirmou, Ele que tá fazendo tudo. E é impossível dizer que não é Deus que tá fazendo as coisas acontecerem e que é Deus que quer esse casamento em 2026. Então, cara, é um privilégio gigantesco e eu fico muito feliz mesmo, muito honrada por Deus e agradecida por ter sido escolhida para viver a história que eu vou viver, que a história que eu e o Marcos vamos viver agora, e falta 1 mês, cara. Falta 1 mês para ser pedido em casamento, e esse vídeo é a prova de que o Senhor é fiel. É a prova de que Deus existe, porque eu não contei pra absolutamente ninguém, que eu senti e que eu quero ser pedido em casamento no dia do meu aniversário. Só eu e Deus sabemos disso. E, cara, é Deus e é muito incrível esse testemunho, é muito incrível. É muito incrível. E finalmente chegou a parte 2 de como eu fui pedida em casamento. Caso você não tenha assistido a parte 1 ou não se lembre do que aconteceu na parte 1, eu sugiro que você volte, porque aqui a gente já vai falar realmente do momento que eu fui pedida. E aí, no dia do meu aniversário, pra acabar com essas paranoias que estavam infernizando a minha cabeça, eu comecei a tentar tirar da boca do meu noivo alguma dica, mas ele não soltou nada. Ele é muito bom de fazer surpresa. Eu sou muito ruim, porque eu falo, mas ele não, ele é muito bom. E aí eu comecei a duvidar ainda mais, né? Eu falei, meu Deus do céu, não vai acontecer, não vai acontecer, não vai acontecer. Eu não acredito nisso, que eu orei 2 meses pra chegar hoje e não acontecer. Aí a gente passou o dia e nada. Aí passou o dia inteiro e nada. Fomos jantar à noite. E quando a gente foi jantar à noite, a minha mãe, o meu irmão e o meu noivo estavam de branco. Aí eu falei, gente, todo mundo de branco? E eu também estava de branco. E pra continuar essa prova de Deus, eu comprei um vestido todo branco pra poder usar no dia do meu pedido, né? Eu não sou besta, se eu sei a data que eu vou ser pedida em casamento, eu vou ir bonita e vou de branco. E aí a gente saiu pra jantar e fomos jantar numa pizzaria. Enquanto eu estava naquela pizzaria, eu só conseguia orar a Deus. Deus, em nome de Jesus, que ele não me peça em casamento nesse restaurante. Em nome de Jesus, Senhor Deus, não deixe ele me pedir em casamento nesse restaurante, pelo amor de Deus. Eu fiquei com medo dele me pedir em casamento num restaurante, porque eu falei, não, pelo amor de Deus, não. A minha família, ela tava tão cansada, mas tão cansada que ninguém conseguia nem socializar, nem conversar uns com os outros, e ninguém tava conversando. A mesa permaneceu quieta o jantar inteiro. Não sei se é porque eles também sabiam, né? Agora que eu fui parar pra pensar nisso, né? Porque eles sabiam do pedido, né? Pode ser por isso também. Mas enfim, eles ficaram calados o jantar inteiro. E eu achando esquisito. Mas aí a minha mãe solta. Isso era 10 horas da noite. Quando nós terminamos de jantar, a gente vai lá na pracinha porque a gente vai tirar fotos. E a minha família, nossa, vamos sim, é verdade, vamos ter que tirar uma foto, vai ficar ótimo. Aí eu falei,
Aí, nesse momento, eu já peguei. Vai acontecer mesmo e vai ser lá. E um dos meus momentos favoritos de toda essa história foi quando eu fui apagar as velhinhas no meu parabéns. Deixa eu até ver os salmos que é especificamente. Quando eu fui apagar a primeira velhinha, eu fiz um pedido. E esse pedido foi um Salmos 27. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Esse foi o meu primeiro pedido, mas a velhinha acendeu de novo. Eu pedi de teimosa mesmo isso aqui, porque não era isso que o Espírito Santo queria que eu pedisse. Na primeira vez que eu fui apagar a velhinha, o Espírito Santo falou assim, pede pra ele te pedir em casamento hoje. Aí eu fiquei assim, nossa, eu devo estar maluca, não é o Espírito Santo não. Quando eu ia pedir a mesma coisa, o mesmo Salmos, o Espírito Santo gritou assim 3 vezes muito forte em mim. E ele falou assim, pede pra ser pedido em casamento hoje. Aí eu falei, tá bom. Aí você vê assim, eu meio pensando assim na hora. E aí eu fiz o segundo pedido e eu pedi que eu seja pedida em casamento hoje. E aí quando a gente terminou de comer, ele levantou do meu lado e foi falar com a mãe dele no ouvido da mãe dele. Aí eu falei, meu Deus, ele tá falando disso e eu não posso olhar, porque senão ele vai saber que eu tô ali prestando atenção. E aí depois eu fiquei sabendo sobre o que aconteceu nessa conversa. Nesse momento que ele estava conversando com a mãe dele falou que ele não precisava se sentir pressionado em me pedir em casamento naquele dia, porque tava todo mundo cansado, todo mundo queria, né, ir pra casa dormir, porque tava muito tarde, era 11 horas da noite. Então foi por isso que o Espírito Santo pediu e me direcionou a fazer esse pedido nas velhinhas. E meu Deus, isso é muito incrível, isso é muito, muito, muito incrível. Quando a gente levantou pra ir embora, eu falei, meu Deus, eu preciso ir ao banheiro. Deixa eu ver como é que eu tô, deixa eu ver como é que eu tô mais ou menos aqui, dá pro gasto. Porque eu comecei a surtar essa hora, eu já tava muito nervosa. Ele também já tava muito nervoso, ele tava estranho, ele tava meio quieto. E aí saí. E aí eu saí na frente com ele. E a minha família toda pra trás. A minha família tava andando bem devagarzinho ali atrás e só eu e ele andando lá na frente. A gente foi até essa pracinha. Aí eu olhei aquele lugar e falei assim, eu não vou ser pedida em casamento aqui não. A gente vai ser ali, ó. A gente vai tirar foto é ali, não vai ser aqui não, vai ser ali. Eu não gostei muito daquele lugar, eu falei, não, a gente vai pra aquele lugar ali que tem um mar, só que não dava pra ver o mar, que tava escuro. Então a gente vai pra esse lado da pracinha que tem essas árvores bonitas e o mar. E aí eu fiz isso, porque não tava muito legal ali pro vídeo não. Essa hora eu já sabia de tudo, eu já tava muito, muito nervosa. A gente foi tirar foto juntos. Ele ajoelhou e me pediu em casamento. Eu realmente não tava respondendo por mim. Eu tava muito nervosa. Eu tava assim, feliz. E eu não tava respondendo por mim, eu tava tipo assim... Depois disso, eu abracei toda a minha família e quando a gente tava indo embora, eu fui contando pra ele que, na verdade, eu já sabia e fui contar o testemunho pra ele. E ele começou a chorar. E eu comecei a chorar, e a gente chorou, e a gente chorou, e a gente chorou. E a gente ficou muito feliz. Realmente, Deus foi sobrenatural nas nossas vidas durante esses 2 meses. E a gente tá no processo. A gente tá no processo que eu vou estar documentando tudo aqui pro YouTube, porque... eu quero deixar documentado essa parte tão importante da minha vida e eu quero misturar isso com a minha identidade, eu quero misturar isso com o meu amor pelo cinema e tudo que é a minha identidade. Esse foi mais um take da minha vida que eu tô compartilhando com vocês. Muito obrigada se vocês ficaram até aqui e que Deus te abençoe. Atrás. Eu acho que não tem momento melhor do que fazer isso do que agora. Né? Deus tem trabalhado tanto na nossa vida nesses últimos meses e eu sou muito feliz ao seu lado. Em todos esses tempos que a gente passou junto. Hoje é o dia que eu quero oficializar. Hoje é o dia que eu quero dizer que eu te amo, que eu quero cuidar de você, que eu quero ter você ao meu lado.
nosso tempo, né, juntos, se conhecendo, Deus tomou em cada detalhe. Você é uma mulher única, em todo lugar onde a gente vai diferente, você é elogiada e eu sou muito feliz. Clica pra filmar, mãe. Deus tem me dado um presente tão grande na vida, eu tenho, caramba, como é que eu vou cuidar disso? E é isso. Você não eu tá te amo filmando. muito. Eu não preparei o discurso pronto, então tá tudo sendo improvisado, mas eu preparei com muito carinho com cada um aqui, por isso que eu queria preparar tudo para chegar aqui, tá tudo certo. E como daquela vez, só que agora é diferente, você quer casar comigo? Põe no dedo agora. Chora aqui, cara. Eu só não vou aqui, já tava no outro lado. Já tá pensando que eu sou lá, aqui só Deus faz.